Espaço urbano e criminalidade é o tema da nossa live de hoje. Espaço urbano e criminalidade. Esse tema vai ser trazido aqui pelo Dr. Wagner Sinelli, que é desembargador, e ele vai estar aqui para falar com a gente daqui a pouquinho, ele já deve estar entrando, tá? É um prazer tê-lo aqui. Só estou tentando fixar aqui o nosso comentário e a gente vai trazê-lo para falar conosco. Vou virar aqui a câmera para mim agora. Olá, boa tarde! Nós já estamos chegando para fazer a nossa live e a nossa live hoje é a segunda do dia. Nós falamos mais cedo com a Ana Aleixo lá em Portugal e falamos sobre empreendedorismo, que é uma das disciplinas do curso de administração. E como eu trabalho também, além do direito, com a administração, eu achei muito proveitoso trazê-la aqui para ela falar com a gente, uma pessoa que é empreendedora nata e fala. E agora nós estamos aqui para falar com o Dr. Wagner Sinelli, que já deve estar chegando aqui para falar com a gente, e vai falar desse tema que é muito interessante, espaço urbano e criminalidade. Coloquei aí bem no começo a capa do livro do Dr. Wagner, e assim que ele, chegar aqui, vou ver se eu consigo falar com ele aqui, e ele vem para a nossa sala, tá? Acredito que ele já esteja chegando. Bom, o Dr. Wagner Sinelli é um desembargador do Tribunal Regional do Rio de Janeiro e teve a generosidade de participar aqui com a gente, porque a gente sabe que o trabalho remoto só aumentou o trabalho da gente, aumentou da gente que é professor, aumentou dos trabalhadores, servidores de modo geral, e aumentou de todas as pessoas. Rafaela, Simone, Gil, Jô, Gilson Sinelli, todo mundo seja bem-vindo, tá? A gente só tá aguardando aqui. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, porque eu vou ver se eu consigo chamá-lo aqui. Eu acho que isso. Enquanto a gente aguarda aqui, eu vou recepcionando vocês. Lu, sejam todos bem-vindos. Estou acenando aqui para algumas pessoas. Kátia, Cristiane Sinelli, Gilson Sinelli. Obrigada a todos pela presença, tá? Só estamos aguardando ele aqui entrar. Vamos ver se ele vem para cá. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo por aqui. Deixa eu ver se eu consigo chamá-lo aqui. Ainda não. Quero agradecer aqui a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que apoia muito esse projeto, divulga pra gente no Departamento de Comunicação. Quero agradecer aos centros acadêmicos, tanto de Nova Iguaçu quanto de Seropédica. Quero agradecer aqui o Núcleo de Prática Jurídica. Estão todos presentes. E olá, seja bem-vindo, você também. Estou aguardando só ele entrar aqui na nossa sala. Hoje nós vamos falar sobre um tema, que todos os temas que passam por aqui são muito importantes. Mas esse tema, ele, para ser abordado, ele precisa ser abordado com um pensamento muito crítico. E nada melhor do que uma pessoa que vivencia todos esses aspectos e que estudou de forma aprofundada para falar para a gente. E vai falar de uma forma muito proveitosa, Dr. Wagner já deve estar chegando e estou aguardando aqui. Deixa eu modificar um pouquinho aqui a minha tela para ver se ele me acha aqui. Isso, Dr. Wagner, é só clicar ali naquela bolinha do meu rostinho, que tá vermelha, e aí a gente vai chegar aqui.
É. Vamos ver se eu consigo falar com vocês aqui um pouquinho com ele. Deixa eu ver se eu consigo que ele me veja aqui. Mandei lá um aviãozinho para ele. Se alguém estiver aí perto, manda um aviãozinho. Opa, ele chegou. Que coisa boa. Só aguardar ele entrar. Tá chegando. E a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Gente, quero agradecer a todo mundo que está na sala, tá? Que vai discutir esse assunto, vai vivenciar esse assunto aí com a gente, com as palavras do Dr. Wagner. Ele deve estar... às vezes a internet bagunça um pouquinho, né, a vida da gente, né? Mas a gente depende disso totalmente, né? A gente depende da internet. Sem contar, assim, que os espaços virtuais, eles estão, assim, demandados, né? Sobremaneira, né? Tá todo mundo fazendo live, tá todo mundo, né, querendo também ver, né? A gente está se vendo só por esses mecanismos de telefone, computador, né? É o que a gente tem, né? E esse momento, estou aguardando aqui por que ele não pode participar. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Isso. Deixa eu tentar adicionar aqui mais uma vez. Acho que estava foi. Olá. Oi. Ai, que bom. Desculpa. Nada. Eu estava aqui aprendendo a usar isso. Não. Primeira vez que eu uso dessa forma. Tá perfeito, tá maravilhoso. Eu estava aqui, olha, eu agradeci a universidade, só para você saber o que aconteceu. Tá Mostrei bom. a capa do seu livro, agradeci a universidade e os centros acadêmicos que apoiam a gente, divulgam o trabalho, e estava aqui falando com ele, geralmente desse espaço mesmo que a gente tem que contar com a internet, né? Porque às vezes está tudo certo e a internet cai, tem isso também. Mas é um prazer tê-lo aqui, tá? Fiquei muito feliz quando você aceitou participar. Desculpa, estou te chamando de você, doutor. Tá eu fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite, porque é o que eu estava falando antes, certos assuntos, a gente precisa de alguém que tem uma vivência muito embasada para tratar com a seriedade que exige o assunto. E esse assunto, ele é um assunto muito delicado. Então, eu acho que você vai poder trazer para a gente a informação como ela deve ser passada. Então, eu te agradeço muito. Vou tentar. Tá bem. Olha, é um prazer estar aqui. Eu aceito com muita satisfação o seu convite. Eu gosto muito do contato com o meio acadêmico, com os alunos. Então, todos os convites dessa natureza é com muita satisfação que eu aceito. Eu já venho acompanhando o seu trabalho também, né? Então, foi assim, foi ótimo. E foi ótimo também porque depois dos minutos iniciais aqui que eu perdi tentando entender como é que isso funcionava, agora eu aprendi uma coisa nova. Fiquei mais moderno. É isso aí. Pandemia está fazendo a gente ficar logado o tempo inteiro, né? Então, eu vou te começar. Eu já expliquei aqui quem seria, que é o doutor, é um desembargador, trabalha efetivamente com toda essa questão, e a sua formação te fez produzir um livro, que inclusive esse livro foi vencedor do 6º concurso de monografia jurídica do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Né? O nome do livro é Espaço Urbano e Criminalidade, Lições da Escola de Chicago. E eu fiquei muito impressionada com a leitura, porque me trouxe, assim, me remeteu a informações que eu sabia de forma desconexas, então pude organizar minha linha de pensamento. Mas eu quero começar perguntando, assim, de onde surgiu esse interesse para falar sobre esse assunto? Olha só, o interesse surgiu do seguinte: eu, quando fui fazer o meu curso de mestrado, eu tinha uma formação em Direito e também uma formação em Ciências Sociais. E aí eu busquei um mestrado que era interdisciplinar. Né? E aí, quando cheguei lá no curso, tinha que escolher o tema da dissertação. E é um momento muito difícil para o estudante, às vezes, escolher esse tema, porque você quer um tema que você tem uma atração, que você gosta, às vezes você fica entre 2, entre 3. O primeiro tema que eu quis seguir, e que eu não segui,
era um trabalho comparativo da realidade prisional Brasil e Inglaterra, porque o mestrado foi na Inglaterra. Então, eu cheguei a entrevistar os presos brasileiros na Inglaterra e os ingleses presos no estado do Rio de Janeiro. Eram 10, tanto os brasileiros lá quanto os ingleses cá. Entrevistei a todos eles, menos uma brasileira que não quis dar a entrevista, mas eu desisti de fazer esse projeto, quer dizer, eu fiz um paper sobre isso, mas eu desisti de fazê-lo como dissertação, porque no início foi difícil ter acesso às prisões, a esses presos, e eu fiquei com medo de brigar contra o tempo. Né? Entendi. E aí eu acabei tratando do tema da privatização das prisões, mas olhando para a escola de Chicago. Então, a minha dissertação acabou sendo privatização de prisão, isso foi feito há 20 anos, né? Eu concluí no ano 2000, e eu também desenvolvi um paper sobre a escola de Chicago, que eu acabei estudando mais, pesquisando mais, e produzi, então, o livro que você apresentou. Eu mostrei a capa dele, né? Uma das capas, né? Que tem algumas outras, né? E, como eu disse, assim, é uma organização do pensamento sobre o assunto, porque tem tantas etapas e ele é tão didático. Gostei muito, achei assim... Até que a gente tem um olhar de professor, né? A gente lê já pensando como é que eu falaria, né? Achei muito bom. E sabe por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi pelo seguinte: a minha memória da minha faculdade de Direito, do meu curso, eu encontrei alguma coisa de criminologia na introdução à ciência do direito e também no direito penal. Aí falava da escola clássica, falava do positivismo biológico, que é o Lombroso, né, que era aquele médico italiano que nos presídios ficava estudando o tipo físico e achou que isso tinha uma relação com a pessoa ter uma tendência a ser criminosa ou não, e tudo mais. Mas isso é o que eu estudei naquela época e eu não vi muito mais coisas. E aí, quando eu fui fazer esse curso fora, eu vi que a criminologia tinha tantas teorias outras que eu nunca tinha nem ouvido falar. E eu achei elas muito interessantes porque em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, é muito comum a academia estar mais junto do poder público, né? Até mesmo na participação de formulação de políticas públicas. Né? Na América Latina, de uma maneira geral, a sociologia ou a criminologia, elas ficaram muito na academia. Elas não têm muito essa interface, pelo menos é a minha impressão. Né? E tanto que essas correntes a gente encontra muitas lá fora, mas não temos nenhum brasileiro, nenhum latino-americano. Temos expoentes, estudiosos, que tenham feito uma proposta e criado uma teoria criminológica, uma perspectiva criminológica. Então, aí quando eu encontrei essas várias teorias, eu falei, essa aqui é interessante porque ela é pioneira, né? Foi a primeira universidade do mundo a ter um curso de sociologia. Foi a Universidade de Chicago em final do século XIX, né? Até por conta do dinheiro do Rockefeller, que era um homem rico, milionário. Ele botou dinheiro nisso porque ele queria que o meio oeste, né, dos Estados Unidos tivesse uma universidade para fazer frente às universidades do leste, que é onde tinham as grandes universidades. E ela desenvolveu esse departamento. E, a partir daí, a Escola de Chicago, de Sociologia, né, porque tem a de Economia, que é famosa, mas a de Sociologia, se interessou pela cidade. O tema de estudo deles era a cidade. E eles começaram a estudar a cidade. E era a cidade como laboratório. E aí começaram a ver vários aspectos. A cidade cresce, ela cresce desordenada, ela tem um centro comercial, ela tem outros bairros, como é que esses bairros acontecem, quem são as pessoas que moram nesses bairros. E aí, agora que eu estou entendendo a cidade, como é que o crime acontece dentro da cidade? Eles tiveram essa curiosidade e eles foram muito importantes, esses sociólogos de Chicago, até antes da Segunda Guerra Mundial. Ela foi importante e depois ela se tornou a raiz histórica de muitos outros pensamentos, né? de outros movimentos, de outras teorias. Então, ela tem essa relevância. Isso me interessou a escrever sobre ela.
E dentro do livro, em algum momento, eu destaco num capítulo várias perspectivas criminológicas que foram influenciadas por ela. Então, a minha preocupação foi trazer nessa obra, né, Uhum. brasileira, em português, esses temas que não estavam tão à vista para a gente aqui. E eu achei que isso era importante, era até importante também entender essa ligação da academia com a formulação de políticas públicas também. Então, foi a minha grande motivação para escrever esse livro. Eu achei que você teve excelente motivação, porque o meu, por exemplo, meu conhecimento da universidade, dessa parte, ele foi muito raso. Ele estava inserido no direito penal e eu não tive nem como uma optativa, né? Eu sei que agora até é oferecido lá como optativa, mas eu não tive. E a minha leitura é sempre por iniciativa própria. E é um tema que é um tema forte, porque é um tema que ele cai nas provas da MP, da Defensoria, da magistratura. Então, acho que a gente ter essa abordagem mais aprofundada, eu achei, por isso que a sua leitura me cativou. Mas eu queria perguntar o seguinte, seu livro trata dessa questão da expansão das cidades, né? E esse consequente resultado da criminalidade. E fala da questão dos imigrantes, dos migrantes, né? Dessa construção social urbana. E a pergunta é o seguinte, em relação a esse ponto, o problema maior a ser apontado é o crescimento por si só, ou seja, só o crescimento, ele sempre vai gerar criminalidade, ou o crescimento não planejado, desordenado, ele tem um maior índice de produção de criminalidade? É um bom ponto, é uma boa pergunta. E aí é interessante que eu destaque inicialmente que Chicago vivenciou uma peculiaridade em termos de crescimento. Era uma cidade que era muito pequenininha no início do século XIX, e quando chegou no final do século XIX, ela era uma cidade gigante, das maiores dos Estados Unidos. Isso porque nós tivemos o que se chama de grande leva de migração, que vai do período de mais ou menos 1870 a 1920. Então, nesse período, principalmente, a população de Chicago, a cada década, multiplicava e muito. Ela foi crescendo. Então, diferente de outras grandes cidades americanas, como Nova York mesmo, por exemplo, que é uma grande cidade americana, ela foi crescendo muito. Mas Chicago explodiu, né? Foi diferente, né? E explodiu por isso. Aí vieram imigrantes italianos, judeus, poloneses, pessoas do Sul, né? Muitos negros vieram do Sul, fugindo daquele preconceito do Sul em busca de mais liberdade e tudo mais. Então, isso é interessante destacar esses grupos, porque, tal e qual aconteceu em Nova York e em outras cidades americanas grandes também, formaram-se bairros. Essas pessoas se agrupavam, né, com elas mesmas. Então, tinha bairros onde moravam os judeus, onde moravam os italianos, onde moravam os chineses, por aí ia, né? No Nova York, o famoso é o Harlem, o bairro onde moravam os negros e tudo mais. Então, a cidade tinha esses, muitas vezes, guetos até, né? E eram bairros dos recém-chegados, eram as pessoas procurando novas oportunidades, eram pessoas que vinham, os grupos que vinham da Europa, eles não eram nem mesmo de uma origem urbana, a maioria deles era de uma origem rural. Então, eles chegavam naquele ambiente novo, ele era novo tudo para eles, não é só porque era um outro país, porque era uma outra língua, mas porque era um ambiente urbano, e um ambiente urbano de uma cidade que estava explodindo, né? Explodiu de tudo. Então, não tinha serviço de água e esgoto, não tinha serviço de luz, não tinha um monte de coisa, as pessoas eram amontoadas no que a gente chama aqui de cabeça de porco, lá eles chamavam de tenement houses, né? Até em Nova York tem um museu, que é uma tenement house lá, que eles mostram tudo. É interessante de visitar. E as pessoas viviam em condições muito difíceis. Muitas pessoas em lugares pequenos. Então, no século XIX, algumas vezes, epidemias gigantescas aconteciam de cólera e outras doenças durante o verão, que é uma época em que elas se espalham mais. E tem a história de cidades perderem 2% de sua população por conta de uma epidemia dessa natureza, né? Então, Chicago vivenciou isso tudo. Então, o crescimento em si é um problema? Não, o crescimento não é um problema.
O crescimento desordenado é um problema, né? E Chicago se interessou de entender como é que a cidade funcionava. E aí os estudiosos de lá, eles propuseram algumas ideias importantes. Uma delas, eles chamam de teoria das zonas concêntricas ou dos círculos concêntricos. Eles olharam para a cidade e imaginaram um círculo. E nesse círculo estaria o centro da cidade. E a partir dali, você teria um círculo maior, um círculo maior e maior. O centro estaria contido, o centro da cidade, o centro comercial, bancário e tudo mais. E aí a zona 2, que é a zona contígua, era uma zona considerada do lugar onde você tinha mais que eles chamam de desorganização social, eram as pessoas que acabaram de chegar, que não tinham onde morar. E aí o círculo 3 era aquele que melhorou de vida e foi para um pouquinho mais para lá. O círculo 4 já era a classe média. E aí, mais distante, era o que eles têm lá do subúrbio, que é uma área mais longe, mas que as pessoas vão morar em casa, com mais conforto, né, com mais espaço e tudo mais. Então, a escola de Chicago olhou para a cidade, viu esses círculos, e nessa ideia dos círculos das zonas concêntricas, eles perceberam, olha, essa zona 2, que é o que eu estou chamando em volta do centro comercial, é onde eu tenho mais criminalidade. Um dos estudiosos, McKay, fez um estudo que ele pegou no que seria a Justiça da Infância e Juventude, da época de lá, e percebeu que quase todo mundo, dos adolescentes infratores, vinha da Zona 2. Por que ele não vem da Zona 3? Por que ele não vem da Zona 4? Não, ele vem da Zona 2, é onde eles tinham esse conceito de desenvolver, até foram criticados depois, da desorganização social. O que eles queriam dizer com desorganização social? Menos controle social, pobreza, imóveis abandonados, imóveis mal cuidados. Eles entendiam que isso tudo criava um ambiente dentro da cidade propício à criminalidade. Então, essa relação que eles estavam vendo do espaço urbano com a criminalidade é desse estudo que eles vão fazendo, né? Tem um determinado aspecto que eu achei muito interessante, que é a questão do vínculo que deve ser produzido entre os jovens com os seus locais. Né? E esses locais sendo assim delimitados nesses círculos, né? A gente pode perceber que tem que existir um olhar do que funciona mais em certos locais, de um local para o outro. Mas quando no livro existe essa questão do vínculo entre os jovens com o local, os locais para a promoção de um bem-estar, porque quando a gente está num ambiente que produz criminalidade, óbvio que o bem-estar não está próximo. Né? E da mesma forma, no sentido contrário. Se o bem-estar não está próximo, vai produzir criminalidade. Então, a gente fica nessa troca, nessa simbiose prejudicial. Mas existe um modelo, assim, para ser apontado, por exemplo, existe um modelo que um modelo de produção de estímulo dos jovens para a produção desse vínculo com os seus locais, de modo que eles descubram que aquele local precisa ser cuidado, melhorado. Existe alguma instituição católica, né? Qual o seu ponto de vista? Eu acho que o Dr. Wagner caiu sem querer. Mas a pergunta que eu fiz para ele em relação à questão do vínculo entre os jovens com os locais para promoção de bem-estar, a escola teria o papel de vicejar esse vínculo? Existe um modelo a ser apontado? Né? Opa, ele está voltando aqui. Eu já chamei. Vamos ver se ele volta agora. Voltei. Oi, problema. Eu não deixei de te ver, não. Nem mexi no celular. Ele sumiu tudo, agora já estou de volta. São coisas da internet. A gente vai fazendo live, a gente vai ficando assim, sabe? Expert. Vamos lá. Eu ouvi o que você disse. Né? Eu entendi, sim. Você está me perguntando se existe algum modelo que possa indicar um caminho para que jovens tenham assim vínculos comunitários, né, para ter uma perspectiva melhor de vida e tudo mais. Eu acho interessante, já que a gente está focando na escola de Chicago, antes de eu responder propriamente a sua pergunta, falar do interesse dos estudiosos de Chicago sobre as gangues.
né, que é uma coisa Tá. que surgiu em Chicago, surgiu e existe até hoje nas grandes cidades americanas. E o que eles entenderam, a partir dos estudos feitos, é que a gangue era Uhum. uma espécie de estratégia para o recém-chegado de sobrevivência, porque as gangues vão se formando, né? A dos italianos, que vai gerar a máfia, né? Tinha a Sim. gangue desses grupos que eu falei todos, desses bairros que ficava assim, a cidade ficava assim fragmentada com bairros de pessoas de uma mesma origem. Era comum ter as gangues. E esses Uhum. jovens eram jovens que, geralmente, a família chegou, ou ele nasceu em outro país e chegou, ou ele é a primeira geração nascida ali. Em casa, ele fala a língua natal dos pais. E aí ele se Ah, identifica naquela situação de dificuldade com aqueles que estão iguais a ele. E aí eles começam a ter atividades, vamos chamar de infracionais, né, desenvolvendo isso. E isso preocupa muito as autoridades. E a Escola de Chicago, com essa orientação de se envolver com políticas públicas, nós temos duas coisas interessantes. Uma, que junto com a Escola de Sociologia, o serviço social da Escola de Chicago também se interessou, eles chegaram a se aproximar, montaram um centro de cidadania, foi uma experiência muito interessante. Era Hull House, Hull, né? Eram as uhum. assistentes sociais em contato com a turma de sociologia, eles desenvolveram e eles perceberam várias coisas, do tipo assim, eu estou lidando com novos imigrantes chegando aqui, eles chegam, eles não sabem Uhum. falar a língua, como é que ele vai arranjar um emprego? Aí ele aprende a falar a língua, aí ele não tem especialização nenhuma, não sabe ler, não sabe escrever, então eles passaram a orientar aquela comunidade no entorno dessa Uhum. Hull House nesse sentido, e foi um excelente projeto, né? E aí, não só isso, tem que aprender a falar a língua, tem que aprender a ler e escrever, que era oferecido e atraía as Uhum. pessoas. Temos que ter cursos também para as pessoas se especializarem em outras coisas e tudo mais. E outros estudos depois, muito interessantes, era assim, pessoas que já tinham sido jovens, participado de gangues, e inclusive ido para a prisão, e depois saíram e tiveram uma vida longe da criminalidade. Uhum. Resolveram trazer essas pessoas para um projeto que era, já que eles já passaram por aquilo, eles poderiam ser assim uma espécie de tutores junto a esses grupos. E a ideia não era dizer que a gangue não podia existir. A ideia era tentar de redirecionar as atividades da gangue, né? Então, para que elas não fossem criminosas. E a partir daí, exatamente, trazê-las para praticar esporte, para fazer outras coisas, e outros incentivos, né? Então, Uhum. essa preocupação eles tiveram, e nesse ponto eles tiveram sucesso, sim. E depois eles tentaram Uhum. esperar, inclusive, planos grandes nacionais dos Estados Unidos, como o plano do War on Poverty, que foi a guerra contra a pobreza e tudo mais. Isso tudo Uhum. veio a partir da Escola de Chicago, né? Então, aqui, até já que eu falei nisso, eu lembrei aqui no Rio de Janeiro nós temos o projeto ali da Mangueira, que é excelente, né? Uhum. Que é aquele projeto de atletismo, né, para Sim, a garotada, né? Vila Então, Olímpica da Mangueira, né? Vila Olímpica, a grande questão é assim, o que a pessoa faz ao longo do seu dia onde ela mora? Se ela estiver andando na rua e olha o traficante passando com armado, com outro, para É. lá e para cá, de repente ele vai ser o ídolo daquele jovem, né? Se ao invés disso ele estiver na escola, né, como já foi o projeto do Darcy Ribeiro, né, de Uhum. você ter uma escola integral, que o garoto entra lá, passa o dia lá, né, tem curso, tem esporte, tem refeição, tem banho, você teria um afastamento de pessoas que Uhum. moram em áreas que têm essa fragilização, Uhum. se você teria um distanciamento deles em relação a esses ídolos negativos e que acabam virando os ídolos de vida de alguns, né? Então, esse música, esporte, todos esses projetos, né, dessa área são muito bons para a juventude, para você afastá-lo desses aspectos negativos e que elas muitas vezes estão expostas em razão do lugar onde elas moram e do que acontece ali dentro.
Eu achei interessante na sua fala, que você fala de aproveitamento da organização do grupo, ou seja, já existe um grupo organizado, então a gente aproveita e tenta Uhum. transformar isso para algo, né, benéfico, né, socialmente falando. Eu tive uma experiência no mestrado, quando eu precisei fazer o meu mestrado, exigia 2 tipos de estágio, né, um mestrado em educação agrícola, que eu gosto muito de trabalhador rural. E eu tive que fazer um mestrado, tanto o profissional quanto o estágio profissional quanto o pedagógico. E eu tive dentro de uma instituição escolar, que lá, eles me relataram que lá era desenvolvido esse projeto que a Polícia Militar tem de, educação e de prevenção contra o uso de drogas. Né? E Uhum. a unidade escolar, ela era situada dentro de uma comunidade e claro que eu tive que perguntar como é que era a aceitação da presença dos militares fazendo uma educação contra as drogas num ambiente que a gente sabe que as drogas circulam. E a diretora, que me recebeu muito bem, me disse que os militares, os policiais militares, quando chegam, as crianças se escondem, com muito medo, porque elas ouvem, policial é isso, é aquilo, né? Uhum. O projeto acaba e eles vão certificar e as famílias vão, as crianças já estão abraçando os policiais, porque é outro contato, é outro convívio, e aí eles percebem outros valores e alguns, quando perguntados, dizem eu quero ser policial. Uhum. Nada como a gente poder experienciar e oferecer também num sistema educacional essas vivências, né? E eu achei muito interessante quando eu li, né? E você fala em alguns momentos ali, dessa questão do despertar dessas culturas e até dos espaços de lazer, que vai Uhum. trabalhar a parte humana, a parte física e tudo mais. E com relação a isso, eu queria te perguntar o seguinte, nesse aspecto dessas áreas de lazer e até mesmo de uma Vila Olímpica que pode oferecer atividades culturais, é um espaço que a gente não vai ter ali só o jovem, mas vai poder agregar toda a sua família, os idosos, né, as crianças e Uhum. tudo mais. Eu achei, assim, fantástico, né? Eu só estou interferindo, desculpa, na sua fala, Uhum. porque eu achei muito fantástico, né? Mas me chamou a atenção por causa daquela questão que a gente sempre ouve falar de tolerância zero. Uhum. E muito se perguntou se isso não deveria valer para a nossa realidade. Uhum. E a gente vencia essa criminalidade urbana, né? E esses espaços mal distribuídos na sociedade, e a gente sabe disso. O Rio de Janeiro, particularmente, tem muito isso. E aí a pergunta você acha que essa iniciativa ela tem sempre ter que ser a partir de ações estatais? Olha só, a gente está conversando, eu estou vendo um monte de gente entrando, que eu até conheço muitos, e um é o Ismael, que é da PM, falou ali, olha, isso que ela está falando no Rio de Janeiro é o ProERD. Eu estou vendo o pessoal escrevendo, eu estou com medo de escrever, estragar a minha transmissão, né? Mas sobre a tolerância zero, ela é interessante porque ela ficou muito famosa, né? Porque o prefeito Giuliani, lá de Nova York, usou essa política e ele apresentou um resultado de redução dos índices de criminalidade, que impressionou bastante, né? Essa ideia começa nos anos 80, início dos anos 80, quando 2 sociólogos americanos, que é o James Wilson e o George Kelly, escrevem um artigo que é chamado Broken Windows, janelas quebradas, né? Quebradas, né? Tem variantes disso, dessa história, mas ali, basicamente, naquele artigo que ele publicou num jornal chamado Atlantic Monthly, ele dizia, se não me engano, foi em 84, em março de 84, aí eles diziam o seguinte, imagine uma realidade que você tem assim, uma fábrica numa rua e tem 2 garotos saindo da escola, estão ali brincando, e ao jogar uma pedra, eles quebram o vidro de uma janela desse lugar. O tempo passa e ninguém conserta aquele vidro. O tempo passa, aquele vidro fica, e um dia quebra uma segunda janela e também ninguém conserta. E aí você começa a ter uma deterioração do meio físico, e eles entendem que essa deterioração do meio físico vai repercutir nas relações
humanas e sociais que acontecem naquele ambiente ou naquele entorno. Daqui a pouco, as pessoas evitam passar ali. Daqui a pouco, é uma turma de desocupados que passa a ficar ali de noite, se aquecendo no latão quente e tudo mais. Daqui a pouco, um dia, um bebeu ou fez o uso de drogas e esfaqueou o outro. Aí que ninguém né, que quer frequentar ali mesmo. Então, você tem essa deteriorateria, nessa hipótese criada, uma deterioração do espaço físico a partir de uma janela quebrada por uma pedra, a janela não foi consertada, e o estrago foi aumentando do espaço físico, e daqui a pouco as pessoas estão evitando aquele lugar. E o inverso seria verdadeiro também, né? Se o espaço é um lugar cuidado, é um lugar que todo mundo se preocupa, que está sempre arrumadinho e tudo, ele vai ter relações sociais, vamos dizer assim, de uma frequência mais alta, mais positiva e tudo mais, né? Longe de crimes. Então, é isso a história das janelas quebradas, ela acaba inspirando essa política de tolerância zero, mas tem algo interessante quando a gente olha para o que acontece, por exemplo, o que aconteceu em Nova York, ao adotar a política de tolerância zero, e a gente olha a nossa realidade, que é tão difícil, né? Assim, eu sou magistrado, eu não penso com a cabeça do político, eu não sei como é que é a cabeça do político. Aliás, com todo respeito a todas as instituições, eu lembro uma vez, num curso que eu fiz em Portugal, tinha um professor juiz português, que era o doutor Espírito Santo, e lá em Portugal, por ser o Estado unitário, o juiz pode ser até chamado para participar do Ministério da Justiça ou de outros lugares, e muitos vão. E ele me disse assim: Wagner, eu fui convidado mais de uma vez, mas eu nunca fui. Sabe por que eu nunca fui? Eu nunca fui porque eles pensam muito diferente da gente. E se a gente vai e começa a conviver com eles, a gente começa a pensar igual. Então eu tive muito receio de ir. Eu achei aquilo assim, eu entrei na magistratura com 28 anos, eu tinha 32 para 33 quando ele me contou isso, eu achei aquilo muito valioso para a minha vida, né? Então, eu não consigo pensar com a cabeça do político, mas, mas assim, do ponto de vista nosso, uma política de tolerância zero, num país que você não tem um serviço social forte, porque deve ser difícil você ser o prefeito, o governador, o presidente, na distribuição dos recursos, o que você investe, como é que você faz, como é que você reparte isso, como é que as equipes podem ser eficientes e com aquela verba destinada. E fato é que a gente não tem um serviço social avançado. Ao contrário, no Rio de Janeiro, a Fundação Leão 13 ficou tão reduzida e tantas outras coisas que o cobertor é curto, a gente sabe disso também. Então, para você falar numa política de tolerância zero, eu acho que minimamente você tem que ter assim, um serviço social forte, você tem que ter agentes estatais funcionando não só do ponto de vista da repressão, né? Para não acontecer, por exemplo, o que aconteceu com a pacificação, que assim chamaram, dos morros, né? Das comunidades, e que a polícia entrou, mas depois os outros serviços não vieram. Acabou que, no final, não tem mais pacificação, não tem mais esses postos. Acabou. Começou parecendo que dava certo, mas tem que ter uma certa insistência. Então, você tem que ter a economia funcionando e tem que ter assim, muita organização e interface de todos os que têm que ser envolvidos nisso. Então, política de tolerância zero, janela quebrada, é tudo muito interessante, mas assim, eu acho que em países em que você tem recursos bem usados, agências sociais funcionando junto, tudo funciona melhor. É interessante esse aspecto aí, porque, assim, particularmente me toca, né? Que eu trabalho em seguridade social. E a gente vê, assim, né? O aspecto contributivo da seguridade social, que é a Previdência, a gente já tem problema. Que está, né? Como lidar com assistência social, né? Que é aquela parte que você vai trabalhar com pessoas vulneráveis, né? E elas não custearam nada. Na realidade, toda a sociedade faz o custeio. Mas é difícil porque as políticas sociais, nesse sentido, voltadas para a assistência social, elas são muito deixadas de lado. Então, quando o desequilíbrio social e o desnível já é grande antes, claro que no momento, principalmente, por exemplo, como esse de pandemia, a coisa ia explodir de uma forma que quem vai sofrer sempre serão
mais vulneráveis sempre, né? A gente sabe disso. Não acho que seja diferente no aspecto da criminalidade, né? Como a gente pode perceber essa leitura do seu livro. Deixa eu tomar a liberdade de te perguntar uma coisa que agora foge um pouco, mas é do seu lado de professor. Você trabalha ser coordenador atualmente da Emerge, não é isso? Sim, da parte humanística sua. Isso. E assim, ainda é top, primeiro lugar, de estudante de direito, querer ser juiz, querer magistratura, né? Nesse aspecto, né? Como é que a tua visão em relação aquele possível juiz, né, aquele possível magistrado, ele entra com sonhos, né? Mas como é que tem que ser nesse momento assim a direção para ele? O que dizer para esses estudantes que têm esse ponto de referência lá na frente? Legal, olha só. A Emerge, eu entrei na Emerge como aluno no iniciozinho da Emerge. Cheguei a estudar lá praticamente 2 anos, mas aí com a aprovação no concurso de juiz, eu não cheguei a concluir o curso da Emerge, né? Aí vim para a magistratura e participei como juiz do curso de iniciação, que quando eu entrei no ano de 92, ele era mais curto, mas ele já existia. E a Emerge saiu na frente em relação a outras escolas da magistratura, de tribunais do Brasil, porque o desembargador Cláudio Viana de Lima, que foi a grande cabeça por trás, ele já não está entre nós, mas ele foi assim uma peça fundamental para a Emerge ser criada, e ele se inspirava no Instituto Rio Branco. Ele achava que, da mesma forma que você tinha um Instituto Rio Branco, que era uma escola para formar diplomatas, que existia um investimento naquelas pessoas, deveria ter também uma formação desse mesmo calibre para o magistrado, né? E porque também já se via que existia um quadro de juvenilização dos quadros da justiça, né? Que é cada vez juízes mais jovens. No passado, o juiz ele vinha mais velho, ele já era um advogado que já tinha 10, 15 anos ou mais na carreira e vinha. Mas esse quadro da juvenilização da justiça ele não é um problema em si, desde que você tenha essa formação, que você tenha esse apoio institucional. Em Portugal também é assim, na Espanha também é assim, na Alemanha também é assim. A pessoa termina a faculdade de Direito e se dedica por um período de 2 ou 3 anos para entrar em escolas da magistratura para se tornarem juízes, promotores e por aí vai. Então, a gente tem... Eu cheguei a acompanhar por 10 anos enquanto juiz todos os juízes novos que ingressaram na escola da magistratura e, respondendo a sua pergunta, e para mim foi assim, o que eu acho fundamental, mas assim não dá para ser diferente. Quer ser juiz? Ótimo, né? Mas você tem que gostar de ser juiz, você tem que gostar de problema, porque os processos que temos nós, eles trazem problema. Então, o juiz que não gosta de problema é igual o médico que não gosta de doença, que não gosta de hospital. Quer dizer, gostar de doença você pode não gostar, mas você não pode não gostar do paciente, não pode não gostar do hospital enquanto médico. O juiz, assim, o dia a dia do juiz é lidar com os problemas que lhe são trazidos. Então, a gente tem que ter essa vocação, porque se não tiver a vocação, aí eu acho que corre o risco de ser aquele juiz burocrático, aquele juiz que trabalha pelo contra-cheque do final do mês. Aí vai ser aquele juiz que pode, às vezes, estar ausente, não estar presente, ou não atende o advogado de boa vontade. O juiz está ali, é direito do advogado falar com o juiz, ele tem que ser recebido com urbanidade, tem que deixar explicar. Então, eu acho que o fundamental quer seguir uma carreira de Estado, se essa carreira for magistratura, venha gostando da magistratura, gostando de ser juiz, não tendo aversão a problema, porque a nossa vida é lidar com problema. Aqui a hora passa muito rápido, né? Nós já estamos com 43 minutos. Opa. E antes de finalizar, eu quero só te exprimir um pouquinho mais, fazer uma última pergunta, me perdoe. Eu só quero fazer um próximo convite para, em outra oportunidade, você voltar a falar outra coisa, outro assunto, a gente abordar, porque fluiu muito e eu acho que é muito conteúdo para uma live só. Tá bom. Agora eu já aprendi a usar. Agora eu já aprendi a usar o equipamento. Só te perguntar assim, né? Você atualmente desembargador, mas foi juiz
né? Um caminho, né? É um caminho, né? Uma carreira. E falou agora desse gostar, né? De querer olhar a profissão e com gostar para se dedicar. Falou também que juízes, o judiciário pensa diferente do político. Mas e o juiz que deixa de ser juiz e passa a ser político? Pode falar para a gente, dentro desse minutinho que a gente tem? Olha só, o juiz que sai da magistratura, a gente tem assistido alguns até entrando na vida política, né? O Moro, que ficou famoso por causa da Lava Jato, ele largou a Justiça Federal e foi ser ministro. Agora deu essa questão toda que a gente acompanhou. O governador do estado do Rio, Wilson Witzel, também era juiz federal e largou a magistratura em favor da política, né? Eu tinha uma colega juíza também do Rio de Janeiro que recentemente saiu da magistratura anunciando que seria candidata a prefeita. Quer dizer, é um direito que a pessoa tem de migrar de profissão, né? De trocar de profissão, né? Eu dei o exemplo do professor Espírito Santo, um magistrado português, que deu aquele conselho de, olha, não se metam juízes com a política, porque aquelas pessoas pensam muito diferente da gente, e depois a gente convive com eles e começa a pensar igual. Ele tinha medo daquilo. Me lembrou uma história, que é uma peça de teatro, que começa assim, um monte de gente no palco, andando para lá e para cá. Daqui a pouco, uma pessoa começa a virar elefante, sabe? Orelha de elefante, tromba de elefante. Daqui a pouco, a segunda pessoa vira elefante, a terceira vira elefante. Daqui a pouco, todo mundo está virando elefante. Tem uma pessoa que está assim, meu Deus, todos estão virando elefante. Será que eu também vou virar elefante? E essa dúvida, daqui a pouco, já dá lugar à certeza. Vai virar elefante também. Mas não quero dizer com isso nada contra a política. Cada um tem sua posição, cada um escolhe os seus caminhos na vida. E, como eu disse, assim, é uma questão de vocação e eu estou convencido que a minha vocação era para a magistratura. Eu advoguei 6 anos antes de entrar na magistratura, gostei de advogar. Achei legal, meu pai era advogado, tenho primos, meus irmãos são advogados, meu irmão é procurador do Estado, foi defensor público. Então, eu tenho bastante amigos e parentes na advocacia. Eu gostei de advogar, mas, para mim, isso é uma coisa muito pessoal. Eu não gostava da obrigação que o advogado tem do resultado. Às vezes, o processo que o advogado se dedicou mais, fez um bonito danado, não é o que ganhou. E aí, o cliente dele quer saber se ele ganhou ou perdeu, né? Ele é um bom advogado para o cliente na medida que ele produz um resultado positivo. Então, essa preocupação com o resultado, eu gosto mais da minha posição de juiz, que vem uma parte, conta a sua história, vem a outra, conta a história, e eu decido. Eu não estou vinculado nem a um nem a outro. Isso, para minha alma, é importante. Cai bem em mim, entendeu? Então, eu respeito a advocacia por tê-la conhecido e por ter tantas pessoas próximas na advocacia e que são ótimos advogados. Meu pai, que é falecido há quase um ano, foi um advogado que advogou até o finalzinho, com seus quase 87 anos, e ele era o advogado. Se ele viesse, às vezes, ele vem me contar um caso de um cliente dele, num almoço, num jantar, ele falava assim, Wagner, eu estou com um caso assim, que interessante. Aí ele me contava, eu falei, mas seu cliente está errado. Não, meu cliente não está errado. Por causa disso, daquilo, ele falava, não, mas ele está errado sim. Não, então, era esse espírito do advogado que ele tinha nele, que eu tenho certeza que nessa vida ele estava na profissão correta. E é esse espírito que eu tenho de preferir estar na posição do magistrado, do árbitro, do juiz, que me dá certeza de que eu estou também na posição que é onde eu queria estar. Olha, tenho só que agradecer, porque as suas palavras foram assim, perfeitas. Eu acho que a gente tem que buscar o nosso melhor, e o nosso melhor faz a gente desenvolver melhor onde a gente pode estar. Eu costumo dizer para os meus clientes e alunos e amigos que o direito mora em cima da mesa e cada um vai tentar puxar para o seu lado, porque não existe um direito do cliente, o direito da outra parte, o direito é um só, e a gente trabalha em cima disso. E eu gosto muito também de ser advogada, gosto muito de ser professora, e agradeço demais as suas palavras. Quero te fazer um convite, inclusive para depois que passar a pandemia, estar conosco na universidade presencialmente, num momento de palestra. Perfeito. Eu vou lá, vai ser um prazer.
né? Gostei muito que eu estou falando com você e vendo um monte de gente entrando e falando aqui. O professor Alexandre Flecha entrou, não tive tempo de falar com ele. Eu não estou interagindo com eles, mas eu estou lendo o que eles estão escrevendo, estou achando legal. Olha, todos foram muito bem-vindos e eu gostei muito de tê-lo aqui. Tá? Indica a leitura do livro do Dr. Wagner para todo mundo, o Espaço Urbano e Criminalidade. Uma leitura gostosa, a gente aprende muito. E agora a palavra só para finalizar, e depois vou fazer uma foto nossa. Mas eu quero perguntar se eu posso colocar essa live no YouTube. Mas claro que pode, é um prazer, né? Olha só, eu adorei o seu convite, como eu disse, eu gosto desses eventos ligados ao alunado, à academia, à universidade. Então, online pela primeira vez na minha vida, mas nessa pandemia a gente tem que aprender esse online, até por sobrevivência, né? E por sobrevivência individual e coletiva, né? Porque é o que nos restou, por enquanto, pelo menos, para segurar essa curva aí, para que a gente não quer as pessoas passando de situação difícil em hospital e coisas piores, né? E te agradecer por ter me convidado, por ter sido uma entrevista tão bacana, tão interessante, você trazendo pontos tão iluminadores que me permitiram trazer respostas que eu gostei de mexer nos assuntos, nos temas. E esse futuro evento já está marcado, só não tem data. Depois a gente combina o dia certinho, a depender dos acontecimentos. E, gente, olha só. Eu queria agradecer a todo mundo que botou coisas aqui. Falaram do meu pai também aqui. Achei legal mesmo. Eu vou tentar mandar a lista de quem participou. Tá? Só vou contar um segredinho aqui, que o Dr. Wagner é um excelente músico. A gente vai ter uma live musical, depois para frente. Tá bom. Mas ele é excelente músico, é um trabalho maravilhoso. Tá? Quero agradecer. Obrigado. Vou fazer a nossa foto aqui, peraí. Tá. Vai ser agora? Agora. Peraí. Você sempre dá um negócio aqui. Peraí, segura. Isso. Eu vou encerrar. Muito obrigada. Gente, obrigada, valeu. Tchau para todos.